se eu te disser que é possível aumentar a fidelização do seu cliente em até 80%, você acreditaria? Sim? Essa foi uma pesquisa realizada em 2004 por um grupo de cientistas. Eles fizeram um experimento social em um lava-jato, onde eles fizeram um cartão fidelidade, e esse cartão fidelidade eles separaram em dois grupos. Um primeiro grupo recebeu um cartão fidelidade para, depois de 8 lavagens ou de 10 lavagens, eles receberiam o valor de uma lavagem gratuitamente. 28 pessoas desse grupo voltaram e conseguiram concluir uma venda ou conseguiram concluir uma lavagem gratuita 100%. Um segundo grupo deste mesmo lava-jato, ele foi premiado com 2 assinaturas. E essas 2 assinaturas, neste mesmo local, neste mesmo serviço, era justificada por uma especialidade, um cliente especial. E ao invés de 28, 51 pessoas deste segundo grupo voltaram para comprar. Essa é uma modalidade antiga de fidelização dos clientes. Quem aqui já teve um cartão fidelidade de algum negócio? Todos nós, na barbearia, nos negócios aí diversos, a gente já viu o cartão fidelidade sendo utilizado. Isso muito me chama a atenção, por quê? Porque no meu negócio eu não posso ter, ou eu não conseguiria ter um cartão fidelidade, onde eu poderia marcar ali um X a cada divórcio que o meu cliente fizesse, a cada holding que o meu cliente fizesse. Então, eu preciso pensar em diversas formas de fidelizar o meu cliente, de fazer com que ele volte para comprar comigo e aumente o lifetime value, o tanto que ele vai deixar de dinheiro quando ele compra comigo. Eu queria começar entregando para vocês um conteúdo antes de me apresentar. Então, esse é um dos primeiros conteúdos, daqui a pouco eu falo sobre mim. O cartão fidelidade é talvez aí a primeira materialização do que a gente consegue saber sobre fidelização dos clientes. Esse cartão fidelidade, ele é pautado em 3 grandes assuntos relacionados à fidelização. E lembrem-se, eu estou falando de uma metodologia muito antiga. Todos nós já vimos aqui falar sobre fidelização e falarmos sobre um cartão fidelidade. Entretanto, eu quero mostrar para vocês, conversar para vocês novos métodos, métodos que eu estou testando, aprimorando e trabalhando no meu negócio, que é um negócio de prestação de serviço, bastante antigo, bastante formal e que eu preciso criar novas formas de fidelizar o meu cliente. Primeiramente, quando nós falamos ainda deste método relacionado ao cartão fidelidade, o primeiro passo é definir um objetivo para os seus clientes atingirem. Qual é o objetivo? O objetivo é um número X de recorrência de um uso de um determinado serviço ou a compra de um determinado produto para que você tenha um produto gratuito ou um desconto na próxima utilização. Algo básico, algo que a gente já faz, mas é a definição de um objetivo. Nós precisamos de objetivos para que a gente chegue em algum lugar. O segundo passo é delimitar um jeito para que este cliente atinja o objetivo. E qual que é o jeito? Após 8 lavagens, uma lavagem será gratuita. E por último, e não menos importante, para quem consegue no seu negócio utilizar essa forma de fidelização, a gente tem a possibilidade de criar um bônus para o cliente. Tornar o cliente especial, como nesse caso do exemplo do experimento, com 2 assinaturas, traz um diferencial muito grande. Esse é um método antigo, um método que nós... Foto bonita, né, gente? Gostaram? Obrigado. Cartão fidelidade. Esse método é um método antigo. Agora sim, pessoal, prazer, eu sou Emanuel. Para quem não me conhece, eu sou advogado, especialista em vendas, é o que eu adoro fazer. Eu sou vendedor e estou advogado. Eu sou especialista em vendas de relacionamento. O que significa isso? O meu trabalho é um trabalho onde a pessoa compra a minha pessoa antes de comprar o meu serviço. Eu vendo o Emanuel muito antes de vender para você a capacidade de vender o meu serviço. Se você não me conhece nas redes sociais, eu te convido depois a seguir o meu perfil. Lá é uma vitrine perfeita, pensada
estritamente pensada para te vender um serviço jurídico. Aquele Instagram, ele não está interessado em nenhuma curtida, em nenhum comentário, em nenhum compartilhamento. Essas métricas são métricas importantes para o crescimento, mas está pensado ali 100% para te vender alguma coisa. E, logicamente, vender um serviço que eu vou conseguir te entregar com alguma qualidade. Sou diretor no Pacheco e Reis hoje, um escritório fundado, e daqui a pouco eu conto um pouquinho sobre essa história, e um empreendedor apaixonado pela vida, adoro viver. Se a morte me encontrar, podem ter certeza que ela me encontrará vivo, pelos riscos, pelo desafio proporcionado de empreender. O Pacheco e Reis é um escritório de advocacia fundado por mim e pelo meu sócio Pedro, com R$30 no bolso. A primeira cadeira comprada no escritório foi comprada com 3 cartões de crédito. E eu preciso fazer essa contextualização para vocês, por quê? Porque desde o início, eu e o Pedro entendemos que nós tínhamos habilidades muito diferentes. O Pedro, para mim, sem sombra de dúvidas, ele é o melhor advogado que eu conheço. Eu costumo contar todas as vezes que falo do Pedro que a melhor forma de você perder um herói é você convivendo com ele. Eu convivo com o Pedro tem 7 anos e tem 7 anos que eu consigo admirar ele mais e mais como advogado pelo capricho e pela inteligência dele de saber tudo sobre tudo. Só que eu não sou tão bom assim, eu não escrevo tão bem quanto o Pedro, eu não sou tão bom advogado quanto o Pedro, mas eu sou apaixonado por vendas. E para ser um apaixonado por vendas, eu sou professor, gente, eu vou andar aqui, eu vou conversar, eu vou falar de vocês. É muito bom ver aqui muitas pessoas que são clientes do escritório. E sendo, então, muito bom nisso, desde o início, eu dividi com o Pedro. Pedro, você vai peticionar, você vai ser a pessoa que vai fazer tudo técnico, e eu vou fazer a minha parte em relacionamento com os clientes. Desde sempre, o meu trabalho é chegar em um novo cliente, conseguir convencê-lo de que ele precisa de um serviço jurídico e que eu sou o advogado ideal para ele. Eu costumo brincar que as pessoas que fazem entrevistas para um emprego, ela geralmente vai sentar na frente do empregador uma vez, vai tentar convencer ele de que aquela pessoa para aquela vaga, mas eu faço pelo menos 15 entrevistas na semana. Eu atendo terças, quartas e quintas, todos os horários de hora em hora, são 5 atendimentos por dia, e esses 5 atendimentos são 5 entrevistas. Eu preciso comprovar que eu sou a melhor pessoa para o caso dessa pessoa. E aí, então, eu precisei aprender um pouco sobre vendas, e mais do que aprender sobre vendas, eu precisei entender como encantar o meu cliente e como manter este cliente dentro do escritório. Por quê? Porque é algo que hoje o mercado da advocacia ele está cada vez mais competitivo. E não só o mercado da advocacia. Você tem competição aí para vender iPhone, Moisés? Hã? Tem competição. Você da odontologia tem competição? Sim, tem pessoas que estão aí competindo com você. Nós estamos cada vez mais em um mercado muito disputado. Em um outro momento, nós tínhamos várias possibilidades de termos não clientes, mas reféns. Nós tínhamos um único prestador de serviço, uma única pessoa que fazia aquilo, então não tinha como a gente procurar outras pessoas. Depois de um boom de faculdades no Brasil, a gente tem aí profissões ao léu, não só para quem vende produtos, como também para quem vende serviços. Hoje, se a gente joga uma moeda para o alto, cai na cabeça de um dentista, cai na cabeça de um advogado. Então, é preciso preocupar-se com atendimento, diferenciação desse atendimento e com a fidelização. Desde sempre, eu tenho 2 estratégias no Pacheco e Reis, que são estratégias que eu precisei trabalhar elas, aperfeiçoar elas. Por quê? Eu preciso punir o mercado. Punir o mercado significa qual é o erro que o meu concorrente tem, que o mercado tem e que eu posso utilizá-la para me colocar à frente. É legal falar sobre isso porque eu tenho 30 anos, há 8 anos atrás eu passava fome, eu tenho 31 anos, desculpa. Eu tenho 31 anos, há 8 anos atrás eu passava fome e eu me tornei um jovem milionário antes dos 30 anos. Eu só falo isso, não é para tirar onda não, mas é porque quem estava agora sem atenção acabou de olhar para frente, acabou de prestar um pouco mais de atenção, e tudo que eu conquistei foi com a advocacia, e conquistando isso com a advocacia, eu acho que isso me dá algum gabarito para poder te ensinar um pouco sobre vendas e sobre relacionamento no Pacheco e Reis. O Pacheco e Reis, então, entendendo isso, desde sempre separados, Emanuel vai fazer os atendimentos aos clientes, e então eu tenho um número que às vezes até assusta. Alguns advogados, quando escutam a falar sobre isso,
eles com certeza vão sair daqui me chamando de mentiroso, não tem problema, eu já estou acostumado, mas o Pacheco e Reis tem 7 anos e tem mais de um cliente por dia há 7 anos. Esse é um número que, para quem trabalha na advocacia, consegue entender que é um número muito grande. É diferente de ter um cliente por dia em uma barraquinha de cachorro-quente. É um cliente por dia assinando o contrato no Pacheco e Reis. Isso é um número extremamente absurdo. Hoje nós temos 16 colaboradores. Nos últimos 3 anos nós faturamos mais de 5 milhões de reais e hoje nós já mudamos a vida de algumas famílias. Por isso, eu digo que é um escritório de advocacia jovem, cheio de atitudes e de novas ideias. Nós disputamos espaço com os grandes do mercado, e quando eu digo os grandes do mercado, não só aqui em Juiz de Fora, como também no Brasil. E um dos fatores mais importantes para o sucesso do Pacheco e Reis foi ter clientes fiéis à nossa marca. Quando nós falamos de fidelização, nós temos um número muito importante, por quê? Quando eu falo que o meu trabalho é ir atrás de novos clientes, isso é algo extremamente doloroso. Eu hoje tenho compromisso de segunda a segunda na rua. Eu, quando falo que o meu trabalho é vender o serviço, eu tenho que estar na rua, fazendo isso aqui, falando com o maior número de pessoas. E nós utilizamos diversas formas e diversas estratégias para falar de maneira interessante com esse número de pessoas, fazendo com que essas pessoas entendam e crie um clima de negócios entre eu e essas pessoas. Porque conquistar um novo cliente é entre 5 e 25 vezes mais caro do que vender para um cliente da nossa base. Quando eu tenho um cliente, eu preciso criar nele consciência do serviço, eu preciso criar nele urgência de que ele precisa comprar de mim, e eu ainda preciso criar autoridade, algo extremamente difícil. A partir do momento que esse cliente já está na minha base, todas essas barreiras ou todas essas objeções em compra em um serviço, eu consigo quebrar ela. O Moisés, ele é um cliente do meu escritório. A partir do momento que o Moisés confiou o primeiro caso, o segundo, eu já não preciso mais passar autoridade para ele. Por quê? Porque ele já sabe, ele já confiou. Então, eu hoje estou em um momento, eu conversava com 2 advogadas aqui atrás, hoje no evento, eu disse para elas, começar um escritório de advocacia foi muito difícil. Eu comecei do zero, só eu sei o que é trabalhar 24 horas. Eu me internei dentro de um quarto durante 5 anos. E começar foi muito difícil. Eu passei fome para poder colocar dinheiro no Google Ads, para poder colocar dinheiro no Instagram Ads. Eu deixei de comer para fazer isso, tá? É Henrico, né? Foda. Só que hoje é mais difícil se manter no mercado. Porque cada vez que passa, existem mais pessoas, você tem um alvo maior nas costas. Quando você cresce, o alvo nas suas costas cresce em uma proporção ainda maior. E se manter grande no mercado é mais difícil do que você começar do zero. Eu tenho certeza que era muito mais fácil quando era só eu e o Pedro, eu cobrava R$2.000 de um cliente, eu tirava 1.000 para mim, tirava 1.000 para ele, estava na casa da minha mãe, não precisava pagar conta de energia, era R$1.000 de lucro em um serviço. Hoje eu tenho 16 funcionários, eu tenho gente ali que dedica a carreira, que dedica as suas vidas, eu tenho um sócio chamado Estado, eu pago ele todo mês lá certinho e faço uma oração. E faço uma oração para que ele tenha uma porção cada vez maior, quero pagar mais imposto. Empresário maduro quer pagar cada vez mais imposto, porque isso significa que eu vou estar faturando mais. E hoje a lucratividade do negócio é totalmente diferente. Por isso, conquistar um novo cliente é entre 5 e 25 vezes mais caro do que vender para um cliente da sua base. Nós atendemos nesses 7 anos mais de 3.000 clientes e hoje, muito mais do que interessado em novos clientes, eu estou me importando em prestar um serviço de extrema qualidade para aqueles que já são clientes. Por quê? Porque eu sei que é deles que virão outros casos. Nós estamos no Brasil e no Brasil é impossível você não precisar de um advogado durante a sua vida adulta. Você vai precisar de mim, ok? Aumentar a taxa de retenção dos clientes em apenas 5% eleva a lucratividade em 95%. Nós temos números no Pacheco e Reis que cada cliente que volta para comprar conosco, ele volta com um tempo de resposta e de fechamento muito menor e com casos muito maiores. Isso, logicamente, aumenta a nossa lucratividade.
Os clientes fiéis, eles gastam até 67% mais do que novos compradores. Por quê? Aquele cliente que já tem uma noção de que você é a pessoa certa para vender um produto ou um serviço para ele, ele pode muito mais comprar de você e gastar com você. Isso tudo nos dá oportunidade de fazermos duas coisas: upsell e downsell. Quem sabe o que é isso? Para quem não sabe, essas duas estratégias de venda são estratégias que nós, e aqui quando eu falo, pessoal, de serviços advocatícios, transforme isso em serviços odontológicos, transforme isso em serviços fisioterapeutas, é só você mudar aqui do serviço ou para o produto. Eu falo dos serviços advocatícios, mas as técnicas utilizadas por nós são técnicas que foram retiradas de algum lugar e eu não criei nada aqui, e nem tem um negócio perfeito, tanto que daqui a pouco vou mostrar para vocês algumas alavancas de fidelização, e na maioria delas eu ainda estou tracionando, eu ainda estou fazendo. Por quê? Eu também conversava com essas duas advogadas aqui atrás e eu disse o seguinte: quem ganha dinheiro em Juiz de Fora, ganha dinheiro em qualquer lugar do mundo. Quem concorda com essa frase? Juiz de Fora tem um mercado extremamente seletivo, tem um mercado extremamente exigente e extremamente... Tem uma palavra que está na ponta da língua e ela não veio. Tradicional, mas tem em bolhas, a palavra não veio. Logo eu que falo essa palavra toda hora. Quando nós falamos disso, nós precisamos, logicamente, também entender que essas técnicas de vendas, elas podem nos ajudar a cada vez vender mais. Upsell significa o quê? Eu tenho um produto de prateleira. Para mim, registro de marca, eu sou um advogado, me posiciono como um advogado empresarial, porque o meu negócio atende o empresário e as suas demandas pessoais, e eu tenho produtos de prateleira. Esse produto de prateleira é registro de marca. Onde eu estiver, eu nunca vou falar que sou advogado, eu odeio isso. O Pedro disse aqui, o Emanuel não quer te vender nada, e eu realmente não quero te vender nada, mas eu vou te deixar com muita vontade de comprar. Eu vou, em todos os lugares, pensar em estratégias onde eu vou ter uma oportunidade para, por exemplo, falar de um produto que é um produto de prateleira. Quem aqui tem uma empresa que a sua marca não está registrada? Ok. Esse é um produto, 2, 3, 4. É só para eu ver o número de leads aqui que eu vou atingir depois. Vou. O upsell este é um produto de prateleira, é um produto barato, rápido e que todo mundo precisa. Ela tem uma empresa, ela precisa que esse nome seja registrado, mas quando ela sentar para conversar comigo, ela vai entender que ela precisa de um código de conduta para sua empresa, ela precisa de uma adequação à LGPD, ela precisa de um contrato de sócios. Está entendendo que eu estou subindo o nível de produtos que eu vou vender para essa pessoa? Ah, e eu posso fazer isso na mercearia? É claro. Eu trabalho desde os meus 14 anos, e tudo que eu aprendi de vendas foram em 4 trabalhos. Um dos meus maiores orgulhos é dizer que meus 4 ex-patrões são clientes do escritório hoje. Esse é um dos meus maiores orgulhos da vida. Saber sair de portas abertas é um desafio muito grande na vida de hoje. E o primeiro trabalho era em um trailer de cachorro-quente. E o meu cunhado, que é o dono desse trailer, e é sem sombra de dúvidas um dos melhores profissionais que eu trabalhei, ele sempre fazia upsell. A pessoa chegava e falava, tem uma água, só que a água é um dos produtos onde ele tem a menor lucratividade e o menor valor agregado. E ele sempre falava, olha, não fala que tem água. Diz para a pessoa, você vai comer um cachorro-quente, combina mais com uma Coca-Cola gelada. Isso é um upsell. E tem um upsell não só lá na barraquinha de cachorro-quente, que eu trabalhava aos 14 anos, e ele continua fazendo isso até hoje. Quem aqui conhece o CD, sabe que o CD ele sempre vai te fazer essa pergunta, e é lógico, água lá nem vende, tá, pessoal? Ele vai te fazer comprar uma Coca-Cola gelada. Assim como eu tive que aprender a fazer um upsell para vender algo a mais para o meu cliente. E aí o cliente que esperava gastar R$ 2.500, quando ele vai em um atendimento comigo, ele já saiu de lá gastando 15. E aí eu vou entregar esses trabalhos para ele, e logicamente, pensando em fidelizar ele, para que ele tenha o maior lapso de tempo comprando comigo,
tendo relacionamento comigo e não precisando contar com outro advogado. E aí eu vou contar para vocês como nós podemos pensar nisso. E o cross-sell ou down-sell seria aquele cliente que foi buscar um determinado serviço, e aí ou ele não tem o perfil daquele serviço, ou ele não tem dinheiro para pagar aquele serviço, e eu consigo fazer para ele uma venda inferior, mas ele não vai sair dali sem comprar. É um número também muito legal, e assim, quando as pessoas me perguntam assim, hoje o Pacheco e Reis tem CRM? Eu falo, tem, porque hoje eu tenho uma pessoa para fazer. Mas o nosso CRM é algo muito legal de a gente trabalhar, por quê? Eu não tenho a pessoa que vai pensar. Ela vai sentar na minha frente, eu vou trabalhar com ela, levando ela a dizer sims para mim, por quê? Porque se eu deixar ela falar com outro advogado, o outro advogado vai vender para ela alguma coisa. Então, eu preciso trabalhar isso em uma oportunidade de fechar o meu lead, porque eu estou em um mercado cada vez mais competitivo. Eu vou ser diferente e vou conseguir ver o tempo e respeitar o tempo exatamente, porque eu sei que todo mundo está cansado. Aqui o tempo está de trás para frente? Ok. Quando nós estamos falando de qualquer mercado hoje, os mercados estão cada vez mais competitivos. E essa contextualização é importante, porque dessas estratégias que eu disse, que nós, no Pacheco e Reis, estamos pensando a todo o tempo para uma melhor entrega de um serviço, eu tenho comigo um princípio desde o primeiro dia. Eu preciso tirar um uau de todos os nossos clientes. E é muito difícil. O meu trabalho, pessoal, depende de um terceiro. Esse terceiro é ineficiente, esse terceiro é lento, esse terceiro é injusto, esse terceiro, ele está no noticiário popular todos os dias, que é o judiciário. Depender do judiciário é algo extremamente negativo. Quem aqui já teve um processo trabalhista? Dói, né? A Justiça do Trabalho, ela, infelizmente, atrapalha muito alguns tipos de produtividade relacionados... Estou tentando pegar leve aqui, porque eu estou sendo gravado, tá? Hã? Quem falou foi ela, eu só disse que eu concordo. Mas depender de um terceiro, de um externo, é algo que só quem trabalha em um ramo como esse consegue entender. E imagina, o meu trabalho começa quando eu recebo um lead, ele me procura no WhatsApp, eu preciso atendê-lo. Primeiro ponto de contato de venda, eu vou punir a minha concorrência, eu vou responder ele na menor velocidade possível. Para isso, eu tive que... Esse era, sem sombra de dúvidas, um dos maiores gargalos do meu mercado. Inúmeras vezes, clientes sentaram na minha frente e disseram: eu adoro meu advogado, ele é muito bom, mas ele não me responde no WhatsApp. Eu falei, opa, eu preciso mudar isso. Como que eu mudo isso? Eu trouxe lá de São Paulo, importei aquele jovem que está ali tirando foto minha, depois eu fico bonitão nas redes sociais, vocês sabem que eu tenho um cara atrás de mim. Que ele hoje faz o primeiro atendimento até onde ele pode. Oi, tudo bem? Eu sou o Emanuel, o que você precisa? Olha, eu quero divorciar, estou dando um exemplo aqui. Manda para mim sua certidão de casamento, o que você tem disso, o que você tem daquilo, até o momento onde ele vai marcar o atendimento. Por quê? Porque eu estou punindo a concorrência. Eu quero, e essa é uma meta para o Pacheco e Reis, eu quero um dia conseguir atender o meu cliente em 5 minutos. Eu vou punindo o mercado. E é lógico que depois que eu atendo um cara em 5 minutos, ele não vai nem perguntar para o Google outro cliente, outro advogado, até porque eu estou dando atenção para ele. E na maioria das vezes, quem não gosta de ser bem atendido? Eu, depois que encontro um profissional, eu não me importo mais com o preço. Eu até digo para ele, olha, meu amigo, eu gostei muito de você, não faça comigo sacanagem, porque eu vou comprar com você para o resto da vida, não faça comigo preços abusivos, por quê? Porque eu casei, eu não quero procurar outra pessoa, outro relacionamento. É igual casamento, gente, imagina, ter que divorciar, nossa, conhecer outra família, conhecer... Não, agora é nós dois até o fim, mano. Beleza? Não, você não confirmou, fiquei preocupado. Eu fiquei preocupado. Então a primeira regra é, eu preciso tirar um uau do meu cliente. E é muito difícil, como que eu vou fazer isso? Nós temos um POP. Quem sabe o que é POP? Procedimento Operacional Padrão, para abrir a porta no Pacheco e Reis. Quem aqui já foi no escritório sabe que a porta vai ser aberta toda
integralmente, para você ver a porta, a pessoa tem que obrigatoriamente estar sorrindo. Se ela não estiver em um dia bom, ela pede um amigo do lado para abrir a porta. Ela tem que estar sorrindo e ela vai fazer assim: você aceita um café ou uma água? Ao aceitar... Você chora e toma um café. Existe também uma atração muito grande para que as pessoas falem comigo. Então, existe também uma pergunta ideal. As pessoas vão abrir a porta e perguntar: com qual advogado você está marcado? Ela não pode perguntar: você está marcado com o doutor Emanuel? Por quê? Porque todo mundo quer falar comigo. Então, existe um POP, um procedimento operacional padrão para que a gente abra a porta no Pacheco Reis. Depois, existe um procedimento operacional padrão para que seja servido um café para o cliente. Por quê? Eu adoro ser bem atendido. Eu adoro ser bem atendido. É lógico que você, meu cliente, também vai adorar ser bem atendido. Essa contextualização eu estou fazendo para que a gente veja que cada vez mais as pessoas estão buscando não só contratar um serviço ou comprar um produto, mas uma experiência. Eu conheço inúmeras lojas que vendem iPhone, mas eu adoro ligar para o Moisés e falar: Moisés, eu quero a novidade na minha mesa agora. E a novidade chega na minha mesa. Eu quero esse atendimento. Eu estou disposto a pagar por isso. Eu não quero saber preço, eu quero a exclusividade. Eu quero ser o primeiro a ter o telefone, eu quero ser o primeiro a ter o negócio. Por quê? Porque eu adoro isso. Essa contextualização, ela nos serve para cada vez mais a gente entender que o mercado de ontem não é o mesmo mercado de hoje. Aqueles advogados que eu conheço que fizeram fortunas e fortunas na advocacia, hoje, eles estão, sem sombra de dúvidas, em lugares não tão privilegiados quanto eram antigamente. Porque jovens como eu estão vindo cada vez mais sedentos por crescimento, com sangue no olho, doido para atender meus clientes de uma forma incrível. Eu estava viajando de quinta para sexta, estava em uma missão onde era um trabalho de uma venda high ticket, e eu precisava passar um orçamento de mais de 100 mil reais para uma pessoa, e eu não podia ficar no WhatsApp. Mas eu estava preocupado em ter um colaborador que pudesse responder pelo menos assim: Mônica, o doutor Emanuel está em viagem, ele vai te responder depois. Ponto. Pelo menos o meu cliente sabe que eu estou me importando com o atendimento dele e que depois eu vou responder. E principalmente quando marca o horário: o doutor Emanuel vai te responder amanhã, meio-dia. Essa contextualização, ela precisa acontecer por quê? Nós aqui vamos falar de diversos setores. Aqui tem meu amigo psicólogo, tem meus amigos assessores de investimento, e cada vez mais vocês têm concorrência. Tem mais de um psicólogo aqui, tem mais de um assessor de investimento aqui, tem mais de um dentista aqui, tem mais de um advogado aqui. Eu estou olhando porque eu conheço as pessoas. Se nós não nos preocuparmos em nos diferenciarmos e tirarmos o uau dos nossos clientes, nós vamos ficar para trás. Quando eu falo de tirar um uau dos nossos clientes, a faxineira, a pessoa que limpa o escritório, ela está com essa missão. E uma das missões que ela disse Emanuel, a gente pode pensar em uma... É lógico que ela fez isso junto com o Pedro, porque eu não seria capaz de fazer, mas a gente pode pensar em um cheirinho automático quando abre a porta. Quando a gente abre a porta no Pacheco Reis, joga um cheiro automático. Quem não gosta de estar em um ambiente cheiroso? É impossível a pessoa chegar, sentar comigo em um atendimento e sair dali sem comprar. Ela só não vai comprar se ela não tiver um caso. Às vezes a pessoa chega na minha frente e ela não tem um caso. Ou ela chega na minha frente e aí nenhuma IA, nenhuma inteligência artificial vai substituir o ser humano, tá? Até porque uma das minhas capacidades maiores é de ser ser humano, é de me colocar no lugar do outro. Ninguém vai conseguir chegar ali e atender um casal que está chorando por um divórcio de um casamento de dezenas de anos, e ela vai falar assim: não está no momento de vocês fazerem isso. E aí, isso fideliza ainda mais o cliente, isso fideliza ainda mais a relação que você tem com ele. Por quê? Quando eu penso nesse mercado com tantas barreiras de entrada e com tantas influências formais para um negócio, eu penso que eu preciso ter 5 alavancas de fidelização para manter os meus clientes e, logicamente, pensar em ter uma jornada de sucesso do meu cliente dentro do escritório. Pessoal, alguém aqui tem um negócio perfeito? Não? Eu também não tenho, e é lógico que essas 5 alavancas são 5 alavancas teóricas que eu estou incansavelmente trabalhando todos os dias, pensando todos os dias em como aplicar isso para o meu negócio. As 5 alavancas da fidelização são aumento de encantamento. Pessoal, o que você pode fazer hoje para
aumentar o encantamento do seu cliente? Essa é uma pergunta que eu faço todos os meses, todas as semanas para o meu time. Como que eu posso atender o meu cliente? Eu tenho hoje um setor para informar o meu cliente real time em relação ao andamento do seu processo. Se o seu processo andou hoje, eu quero que você seja avisado hoje. Esse setor é perfeito? É lógico que não, né? Mas eu estou construindo isso por quê? Porque eu quero punir a concorrência. Eu quero estar na frente de outras pessoas, tendo em vista que eu já entendi que isso era algo que no meu mercado era um gargalo. A pessoa várias vezes conversava comigo em uma roda de amigos e ela chegava para mim e falava: Emanuel, tem 1 ano que eu não falo com o meu advogado, já mandei mensagem, ele não me responde, já tentei procurar sobre o processo, como que eu faço? Eu falei, opa, como o Pedro disse, o melhor como é que é, Pedro? A melhor pessoa para a gente aprender é aquele que não comprou com a gente. O melhor consultor é aquele que não comprou de você. E aí eu também falo do cliente insatisfeito. E aprendi com clientes insatisfeitos de outros negócios. Então, aumentar o encantamento. No final do ano, nós pensamos em um brinde especial para os nossos clientes. Principalmente os clientes que são recorrentes, aqueles que o nome deles é falado a todo tempo dentro do escritório. E aí eu pensei naquele copo Stanley, por quê? Porque eu ia mandar a minha marca para o churrasco do meu cliente. Aquele copo Stanley de beber cerveja, sabe? Eu ia mandar um copo desse para o Danilo, e o Danilo tem que pegar um copo comigo que está no carro. Esse copo, ele é muito estratégico, por quê? Gente, chaveiro é legal? É, mas alguém vai usar o chaveiro que ganhou de uma marca? Boné é legal? É ótimo, mas é difícil você sair com boné falando de uma marca. Agora, o copo relacionado a uma marca de cerveja é muito legal, porque todo mundo gosta. Nem que você coloque lá na sua prateleira, lá no seu cantinho da cerveja, você vai utilizar em algum momento. Em algum momento alguém vai falar, um escritório de advocacia? Aí já era. Eu dei a oportunidade do meu nome sair no churrasco do Danilo. Eu preciso pensar em formas de encantar o meu cliente a todo tempo. Isso, pessoal, é uma forma com que eu encontrei para o meu negócio. Isso não significa que ela é única ou que ela vai ser exclusiva. Eu preciso sempre fazer mais. Por quê? Porque Caio. Quantos anos você tem, Caio? 25. Quando ele olha para mim falando que há 8 anos atrás eu passava fome e hoje sou um jovem milionário, ele está assim, eu vou pegar e vou fazer muito mais do que esse cara. Ele está querendo correr, ele está louco de vontade de tirar o meu lugar. Só que, Caio, não vai ser agora. 10 de dezembro de 2030. Aí você pode, beleza? Caio, não vai ser agora. Eu acordo mais cedo, eu durmo mais tarde, porque eu estou pensando todos os dias em como tirar um uau do meu cliente, em como aumentar o encantamento. Porque quando eu aumento o encantamento, consequentemente eu aumento a fidelização. Aumentando a fidelização, eu aumento a minha lucratividade em até 95%. Faturamento é uma métrica muito maravilhosa, mas a métrica que eu preciso olhar é a última linha do DRE. O que está escrito lá? Lucro líquido. É muito legal falar que o escritório ele faturou alguns milhões de reais, mas o mais legal é falar, olha, o meu CPF é milionário e tudo que eu tenho eu tirei da advocacia. O terno que você está vendo eu vestir é um terno muito bonito, comprado com dinheiro honesto, ganhado na advocacia, e é por isso que eu penso a todo tempo como encantar o meu cliente. Criação de comunidades. Cada vez mais nós estamos vendo que os movimentos de criação de comunidades, eles estão sendo formados e eu, Emanuel, como advogado, não posso deixar de criar uma comunidade. Nós estamos fazendo um movimento de ir para o YouTube. Para quem não conhece, vão no YouTube, vocês vão ver o Pedro, meu sócio, por exemplo, falando de processo judicial e cinema. É, para mim, a aula de processo civil mais legal do universo, a ponto do meu cunhado, que é fisioterapeuta, falar assim, que legal ver esse cara falando de cinema. Por quê? Porque ele vai falar, por exemplo, que o mais interessante do cinema é a trilha sonora, porque a trilha sonora, e aí ele vai falar sobre o que você precisa fazer o juiz ouvir numa peça. Você que não é advogado, você vai ficar surpreso. Como eu sou advogado, as pessoas acham que eu sei de tudo, que eu entendo de tudo, e as pessoas me perguntam sobre tudo. Para isso, eu estou criando um grupo no WhatsApp, onde só eu falo, e eu quero ter notícias em real time para os meus clientes e para os interessados. Isso é uma criação de comunidade. Antes do cara me mandar uma mensagem para perguntar sobre o Pix,
se a taxação do Pix vai acontecer, eu quero gravar um áudio para que ele possa escutar isso. E aí, não só para o cara que é cliente, como também para aquele cara que ainda não sabe, como vocês que estão me olhando e rindo, porque vocês já me compraram. Vocês só ainda não assinaram um contrato. Para que esse cara ele esteja a todo o tempo em contato comigo. Eu faço isso há 8 anos. Eu tenho um lifestyle business. O meu negócio ele é confundido com a minha vida pessoal. Se você entra no meu Instagram, ali está todos os dias eu fazendo a mesma coisa. Para quem acha que eu treino, eu tenho um shape ruim, mas eu treino tem muitos anos. Eu só queria elogio mesmo. Obrigado. Eu treino há 8 anos que eu posto a minha rotina de treino. Há 8 anos que eu estou lá levantando peso e eu mostro que é disciplina. Eu sou o cara que vai levantar peso de manhã, vou ir para casa, vou dar um beijo na minha esposa, vou trocar, vou colocar um terno, vou descer para o trabalho e não tenho hora para voltar. Eu faço isso tem 8 anos. E aí, durante o dia, eu vou pensar em alguma coisa que vai poder despertar em você um desejo de compra para que eu possa te vender alguma coisa. Sem sombra de dúvidas, ainda em criação de comunidade, o meu Instagram é uma comunidade formada para empresários que estejam ali voltados a entender que existe um advogado com um estilo de vida que ele se identifica. Por quê? Porque lá, alguém aqui já viu um vídeo meu no Instagram falando de direito? Você não precisa falar de direito para atrair clientes. Atrai muito mais cliente quando eu falo de Banco do Brasil. Para quem não sabe, Banco do Brasil é uma ação que eu sou comprador de ações e gosto muito. Muito mais, porque o cara quer saber. Ali estão 2 amigos meus que estavam aqui falando, nossa, mas eu preciso aprender a investir, como que eu faço? E às vezes ele não se conecta com o assessor de investimentos, que poderia estar falando ali para ele como investir, o que investir. Não, ele quer saber de mim, que está com a pele em risco, que tem lá algumas centenas de milhares de reais, alguns milhões de reais investidos e tem a pele em risco. Ele quer saber disso. E aí, essa oportunidade de conexão, eu estou criando uma comunidade, falando de investimentos, por exemplo, para que ele possa comprar comigo. E aí, o advogado que fala de investimentos, por exemplo, e eu estou dando um pequeno exemplo aqui, é um advogado que ele vai me perguntar diversos assuntos relacionados a negócios. Aqui tem uma moça que, ela, todas as vezes que vai tomar uma decisão de negócios, ela manda uma mensagem para mim. Ela é cliente do escritório, né, Mônica? Ela é cliente do escritório, mas ela me procura muitas vezes, não só como advogado, mas ela me procura assim, cara, o que você acha disso? E aí você pergunta para ela, por quê? Porque eu estou na frente de empresário o dia inteiro. Exatamente. Pegar a filha do cliente e ajudar. Por quê? Porque ela sabe que eu estou na frente de empresários o dia inteiro. A decisão que ela está tomando agora, eu já devo ter visto pelo menos umas 10 vezes no último mês. Então, essa decisão, eu vou ser alguém que vai poder ajudá-la. Essa é a minha comunidade. Uma comunidade que eu estou criando. Eu preciso melhorar? É claro. Só que o que eu estou querendo dizer aqui é que eu estou levando para você uma ferramenta, para você que trabalha com tráfego, para que você pense em criar uma comunidade, não só com seus clientes, mas com também os potenciais leads, para que você possa, em algum momento, aumentar não só as vendas, como também pensar em aumentar a fidelização. Conseguiu compreender? Eu estou aqui dizendo que eu durmo tarde, acordo cedo, pensando todos os dias em como aumentar o encantamento do meu cliente e que isso não é fácil e que hoje eu tenho que ficar ensinando pessoas a todo tempo como fazer isso. Por quê? Porque quando eu pego um estagiário, pessoal, vocês acham assim, todo empresário que senta na minha frente, ele fala do mesmo problema. Qual que é o problema? Mão de obra. Vocês acham que quando eu contrato, seja um estagiário de 19 anos ou um advogado de 25, ele chega pronto? Não, ele não sabe nada de direito. Ele sabe nada. Quando eu falo nada, é nada. Era melhor pegar alguém que nem fez faculdade de direito, sentar ele aqui e ensinar. Porque ele não sabe nada. Eu tenho que ensinar o cara a abrir a porta. Eu tenho que ensinar o cara a escrever uma mensagem para o cliente. Com frequência eu falo assim, olha, escreve uma mensagem para o cliente como se você estivesse explicando para sua mãe. Porque a sua mãe não sabe o que é trânsito em julgado. E isso aumenta o encantamento do meu cliente. Redução de fricção. Pessoal, é mais fácil você desinstalar o navegador do seu computador do que você fazer logoff no site da Amazon. A Amazon é hoje um dos maiores sites de vendas do mundo, se não o maior, me parece que é até de longe o maior, mas só para não dar uma informação que eu não tenho certeza. Por quê? Porque ela
tira toda a fricção entre você e a compra. É compra com um clique, é compra com cartão de crédito não sei o quê, meus endereços estão todos lá. Eu fui comprar um ar-condicionado, foi tão fácil comprar o ar-condicionado, mas tão fácil, em tão poucos cliques, que o ar-condicionado, que era um trambolho desse tamanho, eu mandei para casa da minha mãe. Aí eu tive que gastar mais R$150 para mandar o ar-condicionado para o endereço da minha casa. Mas porque era tão fácil, tão fácil. Isso que você está falando é tão verdade que viralizou um vídeo essa semana onde a Alexa, né, o Amazon, aquele sistema que eles têm, onde tem tela, ele fica recomendando produtos. Olha que interessante isso, pessoal. Tem aquela Alexa com tela e ela fica recomendando produto. Não sei quem tem em casa aí. E aí, nessa de recomendar produto, apareceu um produto infantil e a criança clicou. E comprou 4, 5 brinquedos. E começou a chegar aquele brinquedo em casa, o pai e a mãe não entendiam de onde vinha. E foi descobrir que a criança estava clicando na Amazon para comprar, porque a Alexa passava sugestões de compra para ela. Então, é uma redução de fricção tão grande que uma criança com um clique consegue comprar um brinquedo. E Flavinho, tem advogado no meu negócio que ele acha legal ser indisponível. Ele acha legal ser um cara que ninguém consegue falar com ele. Eu tive que punir o mercado fazendo ser muito fácil falar comigo. O cara quer falar comigo, eu não tenho agenda todos os dias. Para falar comigo, eu acho ruim. Infelizmente, só tem horário agora, sem ser nessa semana, na outra. Mas todos os dias eu tenho alguém para, por exemplo, ligar e fazer um filtro da reunião. Sabe aquela reunião que poderia ser um e-mail? O Neto vai ligar para a pessoa para ele saber se aquela reunião não pode ser resolvida por um e-mail. Por quê? Porque se eu tenho uma agenda curta, eu preciso tirar as fricções, porque para vender para o meu cliente, criando um encantamento, eu quero atendê-lo cada vez mais rápido, eu quero atender cada vez melhor e eu quero atender ele com o mínimo de fricção possível. Quais são as fricções que o seu negócio tem hoje para o seu cliente fechar com você? No meu negócio também era muito comum nós vermos advogados perdendo negócios por conta de parcelamento. O meu serviço, naturalmente, é um serviço caro e muitas vezes pode ser que o Jonathan, que precisa do meu serviço, não tenha R$10.000 para pagar o serviço. E aí, infelizmente, o Jonathan vai ter que procurar outro advogado. Por quê? Porque eu vou parcelar para ele de 20 vezes de 500. Tá? Eu preciso trabalhar, e essa é uma frase que eu sempre falo. Eu preciso trabalhar, você precisa do meu serviço. O meu serviço pode ser que demore 20 meses, pode ser que não, mas eu confio em você, você vai me pagar parcelado. E é muito legal isso, por quê? Porque diversas e diversas vezes nós já vendemos produtos com tickets muito altos para pessoas muito pobres, mas porque foi parcelado de muitas vezes e eu reduzi a fricção entre a minha contratação e o meu cliente. Quanto mais eu crio fricções para o meu cliente me contratar, mais ele vai procurar outro. Eu não tenho fricção. As fricções, inclusive, aqui tem 1, 2, 3, 4 clientes que são clientes fixos no escritório. Eles pagam boletos mensais no escritório. Eu não tenho nenhuma fricção se você quiser sair. Se você quiser sair, você pode ligar para mim e falar assim, Manuel, não quero mais. Pronto, não tem fricção. Para fazer negócio comigo é fácil. Flavinha, amanhã, se você não quiser, você vai ligar e falar assim, não quero mais. Tá tudo bem, segue sua vida, não tem multa, não tem fidelidade, não tem nada. Não tem fricção para fazer negócio com o Pacheco e Reis. Isso é muito importante. Quando você cria fricções, dificuldades, tem que falar com a atendente e depois tem que falar... Não. Quem aqui gosta de ser atendido por um bot? Imagina, quando eu levava a minha dor, e eu tive a dor do atendimento, porque eu sou um só, e eu respondo o WhatsApp assim, 24 horas, eu tinha uma dor que era levada em diversos locais como esses, eventos, congressos, e que eu falava, olha, eu tenho uma dificuldade de atender o número de clientes. Eu respondo mais de 150 mensagens por dia. Eu tenho uma dificuldade. Aí todo mundo falava, não, cria um bot, faz uma IA. E aí imagina, a pessoa está lá no pior dia da vida dela, porque ela está brigando com o sócio. E aí ela vai lá e manda o bot para falar com um atendente, tecle 1. Vai para redução de fricção. É lógico que ele vai procurar outro advogado quando isso acontecer. E a criação de estímulos para recompensa. Essa é uma alavanca que nós estamos pensando como desenvolver ela cada vez mais. Por quê? Porque eu preciso estimular o meu cliente a fazer a minha indicação do meu serviço e eu preciso também criar uma recompensa para ele. Eu não gosto
eu não gosto de remunerar uma pessoa por uma indicação, mas eu gosto de fazer duas coisas. O Danilo é um indicador selvagem do meu escritório. Todas as semanas chega uma indicação do Danilo no meu escritório. Eu fico pensando em duas coisas. Uma, eu preciso criar uma indicação de um negócio para o Danilo. O tempo inteiro, Danilo, eu estou te devendo, eu estou pensando o tempo inteiro, como que eu posso fazer, qual negócio, e aí aquele negócio que vai encaixar certinho, que eu não vou me queimar, que o Danilo vai mandar bem, que todo mundo vai ganhar dinheiro, que todo mundo vai sair lá na frente. Eu estou pensando, por quê? Porque quando eu vejo um negócio, eu preciso criar um estímulo e uma recompensa que é muito melhor do que eu falar assim, olha, vou te dar 20% do negócio. Eu não tenho margem de 20% às vezes. Eu tenho um negócio hoje com um custo desse tamanho. Eu tenho 16 advogados. Advogado não ganha R$2.000 lá no escritório. É difícil ter uma vitória da vida com um salário pequeno. É um talento, e aí aqui o Gabriel falava sobre isso, é um talento que para eu manter ela no escritório eu preciso dar sociedade para ela. Então, eu não tenho margem de 20% para dar em um serviço que eu estou vendendo para uma pessoa, mas eu posso aqui trocar uma indicação. Então, isso é uma forma de criar aqui formas de não só mais receber indicações, como também de fidelizar o meu cliente. Por quê? Porque ele sabe que os negócios aqui são sinalagmáticos, são bilaterais. Ele faz aqui e eu faço lá. E uma segunda forma é, se eu desse R$100 para ele, ia fazer alguma diferença na vida dele? Claro que não, R$100. Agora, se eu compro um vinho de R$100 e mando entregar lá na Mais Que, você acha que ele vai ficar lisonjeado? Eu estou criando um estímulo e estou pensando em recompensas para que eu possa não só atingir um número maior de clientes, como também eu possa criar estímulos para a fidelização. Pessoal, respeitando o tema, faltam 3 minutos e 30 segundos. Eu estou aqui falando sobre vendas, e isso é legal porque eu gosto de quebrar todos os padrões. É um advogado que adora o que faz, que ama o que faz, mas que está aqui ensinando sobre vendas para vocês. Por quê? Porque eu sou um vendedor de serviços e eu estou a todo tempo pensando em como vender mais, vender para os mesmos clientes e prestar um serviço de mais qualidade. E a conclusão é que as 5 alavancas da fidelização que nós, no Pacheco e Reis, estamos desenvolvendo e trabalhando são o aumento do encantamento. Nós precisamos dormir e acordar todos os dias pensando em como tirar um uau dos nossos clientes. Se você tem uma padaria, pense em como tirar um uau do seu cliente. Se você tem um negócio que vende um produto ou uma indústria, seja o que for, você está condenado a tirar um uau dos seus clientes. Não só no momento da venda, mas em todo o percurso dele como cliente. Por quê? Porque pode ter certeza, ele está recebendo propostas a todo tempo. Bônus, se você é marido, se você é esposa, pense em como tirar um uau da sua esposa, do seu marido a todo tempo. Sabe por quê? Porque ela vai receber propostas a todo tempo. O Instagram hoje é um cardápio, gente. Ela vai receber propostas a todo tempo. Criação de comunidades. Como que nós conseguimos criar comunidade nos nossos negócios? É muito importante. É um advogado que está indo para o YouTube. Eu preciso me expor de uma forma diferente, por quê? Porque a rede social que eu utilizo e que me trouxe até aqui, que é o Instagram, ela é cada vez mais ingrata, ela entrega menos conteúdo, ela entrega menos para as pessoas, mas no YouTube eu tenho chance de não só dialogar mais tempo, como também dialogar com mais qualidade com o meu cliente. E aí lá eu vou falar de direito? Claro que não, eu vou falar lá, por exemplo, por que eu, que sou superavitário em capacidade financeira, não aloco em imóveis. Por quê? Porque quando o inquilino, por exemplo, ele está inadimplente, eu tenho que contratar um advogado, eu vou gastar dinheiro, eu prefiro utilizar os FIIs, que são fundos de investimentos imobiliários. Eu não estou nem falando de direito, não. Só que eu estou falando para ele sobre algo que é comum na vida dele e que amanhã ele vai falar assim, que cara legal. Ninguém aqui segue um advogado simplesmente porque o cara é advogado e está lá falando. As normas previdenciárias As pessoas seguem pessoas. As pessoas se identificam lá com o Emanuel que está na academia, com o Emanuel que está viajando, com o Emanuel que está fazendo sei lá o quê. Por quê? Porque eu estou tentando criar uma comunidade. Redução de fricção. Tem que ser cada vez mais fácil para falar comigo. Eu estou reduzindo isso, eu estou facilitando isso.
Antigamente nós assinávamos contratos físicos, hoje nós assinamos contratos digitais. Por quê? Porque eu não quero que o cara demore mais de 30 minutos para pensar entre assinar um contrato comigo. Eu quero que ele assine o mais rápido possível. Criação de estímulos para recompensa. Nós hoje temos 2 modelos. Eu tenho dificuldades de prospecção, que são dificuldades normais da minha profissão. E por último, a aplicação de um modelo de negócio favorável à recorrência. Todo negócio é possível que exista possibilidade de recorrência. E no meu negócio, eu também consigo ter. E isso era o que eu tinha para falar para vocês. As alavancas. Fiz uma correria aqui para terminar dentro do tempo. E só para combinar com vocês, eu queria que vocês aqui fizessem 2 coisas. Se foi pelo menos nota 6 a minha apresentação aqui, eu queria que você tirasse uma foto minha, marcasse lá no Instagram, que vai ser muito importante para mim. Vale o universo quando você coloca lá um stories meu, e eu vou ficar muito satisfeito. Então, assim, é como retribuição. Eu estou te pedindo como retribuição. Se você, de alguma forma, aprendeu qualquer coisa ou achou nota 6, você faça isso. Segundo se você tem interesse em receber notícias, atualizações, informações sobre política, investimento, sobre o que eu tiver na cabeça para falar, você vai direcionar o seu celular para esse QR Code, e nesse QR Code você vai ter um acesso a um canal do Pacheco e Reis. Nesse canal eu não quero te vender nada, mas se você quiser comprar, eu vou estar lá para te atender rapidamente. Todas as vezes que eu estou na frente de pessoas tão qualificadas e gabaritadas como vocês, eu costumo usar um conceito e explicar um conceito que é um conceito muito simples, que é o conceito de felicidade. A felicidade, Karen, é um momento que nós não queríamos que ele terminasse. Sabe, Ian, quando você está lá com seu filho e que você sabe que talvez aquela possa ser a última vez que ele fale papai ainda errado, porque daqui a pouco ele vai falar certo, e você não queria que isso terminasse? É esse momento que você está sendo feliz. Eu fui tão feliz, mas tão feliz, mas tão feliz nesses últimos 5 minutos, nesses últimos 50 minutos, que eu não queria que terminasse, mas acabou e era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado.